Olá meus amigos, sejam bem-vindos, eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos, mais uma postagem aí, na verdade uma videoaula trabalhando questões aí que envolvem o Novo Testamento. Você que tem acompanhado o canal, estamos colocando uma série de estudos voltados para o Novo Testamento. Embora a gente gravou um vídeo abordando sobre o Antigo Testamento, pelo menos colocando inicialmente para vocês o Pentateuco, históricos, poéticos e os proféticos, a gente vai trabalhar o Novo Testamento para posteriormente aí eu preparar materiais aí para o Antigo Testamento. Embora eu tenha muita coisa, mas eu quero fazer uma sequência, principalmente no Novo Testamento. Enfim, e aí a gente poder aproveitar muito bem o Novo Testamento, esmiuçando, né, algumas questões históricas, contextuais, importantes que o Novo Testamento trata. E para isso, a gente postou o período interbíblico que você tem acompanhado aí já no canal. Se você ainda não assistiu, quero que você possa assistir. É uma série de 8 vídeos com visuais, pontos preponderantes históricos e também bíblicos. Na verdade, nós estamos trabalhando dentro de uma abordagem teológica, não no sentido acadêmico da expressão, mas no sentido piedoso, na perspectiva da fé. A gente traz alguns elementos importantes que contribuíram dentro do cenário histórico, então a gente utiliza também fatos da história, mas a gente está trabalhando num critério que eu adotei de forma bíblica, piedosa, evangelical. É claro que a gente vai postar algumas coisas a nível de arqueologia em breve, trazendo alguns elementos, fatos, enfim. Então o canal ele vai pegando um corpo, a gente está construindo uma nova roupagem de vídeos aí no canal Teologia Contextualizada. Eu deletei, talvez você está assustado, você viu vários vídeos, eram mais de 200 vídeos postados, eu acabei deletando todos, deu um trabalho? Obviamente que deu, mas eu vou aproveitar aqueles que eu desenvolvi dentro de pesquisas, vou aproveitá-los, né? E a gente vai dar um upgrade, fazer algo aí mais consolidado dentro das bases da fé evangelical, tá certo? Embora tenhamos várias linhas de pensamento evangelical e também acadêmico, mas eu quero trabalhar uma questão voltado para as escrituras sagradas. Então, estou sendo bem direto e honesto com você. O conteúdo do Teologia Contextualizada é um conteúdo mais evangelical, não acadêmico no sentido academicista, com questões de provar a Bíblia Sagrada do ponto de vista da ciência. Essa não é a minha razão ou o objetivo maior. O objetivo maior do Teologia Contextualizada é a gente fazer exposições na Bíblia Sagrada, até porque a fé que eu professo ela é evangelical, e ao mesmo tempo apresentar as ramificações da teologia, não no sentido cientificista, mas no sentido piedoso, evangelical, trabalhando a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. Obviamente, em algum outro vídeo, eu vou trazer alguns problemas e, ao mesmo tempo, alguns fatos cientificistas,
para nós podermos dialogar. Não vai ser com tanta frequência, mas a gente vai indicar livros para vocês que também contemplam não só apenas a questão da piedade evangelical, mas também nesse sentido cientificista, tá certo? A ideia do canal é trabalhar a questão evangelical. Tem muitos canais que trabalham questões cientificistas, são pessoas mais gabaritadas, com PhD, são doutores, enfim. Então aí você pode aí pesquisar no YouTube. Eu sou formado em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, com uma pós-graduação pela Faculdade Batista do Paraná, no Novo Testamento. E também com aperfeiçoamento no grego koiné pela faculdade aí Charles Spurgeon, através do professor Felipe Prestes. Um baita de um professor aí na área do grego, tá certo? Na questão gramatical, então a gente traz alguns elementos importantes que, ao meu ver, quando eu acho necessário, para contribuir, a gente coloca no vídeo. Você que tem assistido, deixa seu like, comenta, vamos enganjar o canal para que o algoritmo ele possa encaminhar. São 265 pessoas inscritas no canal. Não sei se o algoritmo ela encaminha para essas 265 ou mais pessoas, mas vamos fazer com que esse canal aí possa chegar aí aos seus 1000 inscritos, a gente possa destravar algumas coisas do canal. Me ajuda a dar essa força aí, vamos embora aí para estudar a palavra de Deus de forma piedosa, honesta, com o pé no chão, crendo em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, procurando edificar o corpo de Cristo, sem criar nenhum tipo de rusgas, desalentos, não provocar divisões, contendas, porque isso não leva a nada. Na verdade, precisamos sermos unidos e permanecermos na unidade do corpo de Cristo, tá certo? Sem mais delonga, vamos abordar um tema, entrando com vocês aí no Novo Testamento, uma introdução. Eu estou trabalhando, então, o Novo Testamento de uma forma mais clara e objetiva, no sentido de que a gente possa entender todo o cenário. Os vídeos que a gente postou anteriormente, do período interbíblico, é aquele período específico em que há um silêncio durante um período aí de 400 anos. Dentro desses 400 anos aconteceu muitos fatos, muitas histórias, muitos problemas, muitas circunstâncias. A partir então a gente vai procurar entender o Novo Testamento depois desse período de 400 anos de silêncio. Então, dentro dessa introdução do Novo Testamento, eu vou partir de vários vídeos, não para não ficar longo, mas para que você possa entender todo esse processo. Então, tendo em vista essas ações, vamos lá. Então, contexto histórico do Novo Testamento, tirando o período interbíblico que você tem aí no canal, a composição do Novo Testamento ela vai se desenvolver dentro de um período, ou melhor dizendo, dentro de um cenário político-social do Império Romano, tá certo? E diante desse cenário político-social romano, o cenário já estava preparado para o advento maior da história, que é a vinda de Cristo Jesus. E dentre esse contexto histórico, você tem a contribuição, pelo menos, de 3 grupos étnicos importantes: os gregos, os judeus e os romanos. Eles foram fundamentais dentro desse contexto histórico do Novo Testamento, da composição do Novo Testamento, até porque você tem o Novo Testamento escrito em grego, você tem a expansão do Evangelho pelas estradas que foram construídas pelos romanos, e você tem a contribuição dos judeus pegando o Antigo Testamento e
colocando em grego. Mas antes da gente falar sobre isso, diante desse contexto histórico em que o Novo Testamento ele vai se desenvolver, nesse cenário novo, nós percebemos que os gregos eles influenciaram muito no período em que eles estavam no poder. Então os gregos, através de Alexandre o Grande, um grande conquistador, ele conseguiu influenciar o mundo nas quais, no período que ele estava vivo, e ele implantou dentro do Império Grego a cultura, principalmente em aspectos que envolvem a língua, a educação, a religião e algumas questões sociais. E olhando para o Novo Testamento, a influência é a língua grega, que é o koiné, que era falado no período em que os romanos já estavam no poder. E antes dos romanos estarem no poder, Alexandre o Grande, ele influencia de tal forma que essa língua ela passa a ser uma língua universal de todos os povos e etnias daquele contexto histórico. E aproveitando que Alexandre o Grande ele implanta a sua cultura, a cultura helênica, e através da língua do grego koiné, o Novo Testamento se desenvolveu de Mateus até Apocalipse nessa língua, posteriormente. Só que a gente tem uma contribuição importante dentro do período grego, aonde nós temos em Alexandria, por volta do ano 250 ou A150, por volta aí desse período aí, tá certo? Falar de data é bem complexo, mas vamos colocar aproximadamente aí para vocês terem uma ideia. Os judeus que estavam debaixo dos domínios dos gregos em Alexandria, no Egito, ali no norte do Egito, o Antigo Testamento, que é o cânon hebraico, ele é traduzido para a língua grega. Então, dentro desse cenário do Império Grego, os judeus eles vão utilizar essa língua e vão traduzir todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, para o grego koiné. Por quê? Qual é a razão e qual é o motivo? Quando os romanos eles estão no poder, o que acontece? Você tem as estruturas romanas sendo destacadas, e o Antigo Testamento, que vai ser traduzido para o grego, ele vai ser, de alguma forma, conhecido dentro do Império Romano, que tem suas leis próprias, que tem suas ordens, porque eles eram homens que valorizavam a lei e a ordem, e a contribuição que os romanos têm nesse período é de estabelecer estradas através de uma série de planejamentos, embora eles vão estabelecer a paz naquele período histórico que eles estão no poder por meio do poderio militar, porque as etnias, né, as nações, elas têm vários tipos de desenvolvimentos, brigas, contendas, divisões. Então, como Roma está no poder, então ela vai colocar ou vai trabalhar no exercício de estabelecer a paz e acabar com conflitos, divisões e guerras dentro daquele cenário. E o Antigo Novo Testamento, principalmente o Antigo, antes da gente falar do Novo Testamento, o Antigo Testamento ele já está traduzido para o grego. Então,
Quando você pega o Antigo Testamento, trabalhado pela Septuaginta ou Septuaginta, que é a tradução dos 70 anciãos lá em Alexandria, no norte ali da África, você tem uma população que está debaixo do Império Romano que pode ter acesso ao conhecimento do Messias, do ungido, das principais profecias que estão descritas no Antigo Testamento e que foram traduzidas para o grego, com a possibilidade de muitas pessoas terem acesso. Então, dentro desse contexto que nós estamos abordando, as contribuições culturais dos gregos com a língua, a contribuição dos judeus com a tradução do Antigo Testamento para a língua koiné, a língua falada mundialmente naquela época. É como se fosse o inglês nos tempos atuais. E a contribuição dos romanos com as pavimentações de estradas, há a possibilidade da movimentação do próprio povo judeu e as pessoas terem acesso à palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. Eu estou dizendo isso por um fator específico e muito claro. Deus estava preparando o cenário sociocultural, político, religioso para receber o Messias. E dentro desse período, nós temos César Augusto como o imperador. Alguns chegam a dizer que César Augusto é o Sóter ou o Quírios, Salvador e Senhor daquela humanidade. Depois a gente vai explicar um pouco essa terminologia mais à frente. E César Augusto, ele está no poder durante o período do ano 27 a 14, ele é sobrinho, né, de Júlio César. E você tem a família herodiana, os Herodes estão no poder, Herodes o Grande. E aí você também tem um outro registro sociopolítico no poder, Quirino, como governador da Síria e também das províncias ali que estão debaixo do senhorio romano, são vassalos de Roma. Então, dentro desse período específico, político e social, a gente só está falando das contribuições, porque a gente vai falar posteriormente aí de questões políticas. O que acontece dentro desse cenário todo que nós estamos falando? Tem um texto bíblico lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que você está acompanhando, e o texto fala assim, ó, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então é nesse período específico que o Messias, ele aparece. O mistério que estava oculto agora é revelado por Deus Pai. Então, Deus ele tem um propósito específico com a humanidade. E esse propósito específico, ele vai acontecendo de forma paulatina. Primeiro Deus vai preparar o cenário ali no Antigo Testamento, né, com a escolha de Abraão, em Gênesis capítulo 12. Você tem a narrativa. É até interessante a gente ler para fazer um paralelo dentro do que nós estamos falando. Gênesis capítulo 12, com a escolha de Abraão. Olha que interessante. Gênesis capítulo 12, eu vou ler para vocês o versículo de número 1. O texto sagrado diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano que está por trás dessa fala
de Deus a Abrão é a vinda do Messias. Então, tem que se desenvolver uma nação, que é a nação de Israel. E é através da nação de Israel que vai vir o Salvador, aquele que vai resolver os problemas da humanidade, pois a humanidade, através da queda em Gênesis capítulo 3, tornou-se o homem um destituído da glória de Deus. O homem perdeu a coisa mais importante da vida, que é a comunhão com Deus em relação ao seu estado de rebeldia e de desobediência a Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 3, a morte passou a entrar na vida da humanidade através de Adão. Você tem lá escrito isso, essa doutrina bem específica, em Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. O texto sagrado diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, que vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, através da rebelião de Adão, os homens estão debaixo de uma condenação, de uma sentença, que é a morte física e a morte espiritual. E Deus estava preparando o cenário para a humanidade receber o seu filho, que é o Messias, que é Cristo Jesus, que é tão debatido nas academias, que é tão contestado pelos ateus, pelos céticos e às vezes até por um grupo de evangélicos progressistas nos dias atuais. Não vou entrar em pormenores, mas quando nós lemos Gênesis capítulo 12, entre os versículos 1 e 3, Deus está preparando uma nação, que é Israel, através de um homem chamado Abraão, e da sua descendência vai vir Cristo Jesus, aonde o texto bíblico fala que as famílias da terra serão benditas. E elas são benditas por causa do nascimento de Cristo Jesus, aonde em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4, que nós vamos ler completamente, porque eu li um pedaço deles para vocês, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei aqui é a lei de Moisés, que só aponta para o pecado, não resolvia o problema tanto da nação de Israel como da humanidade, para vocês terem uma ideia. A lei, ela tinha a sua função de parametrizar, organizar, santificar, né, o povo de Israel, e também, através de Israel, conforme o Antigo Testamento fala, de ser exemplos para que os povos das outras nações pudessem glorificar a Deus no dia da visitação, pudessem louvar a Deus e viverem segundo o padrão que Deus estabeleceu. Só que Israel falhou. E Deus já sabia isso de antemão, e preparando o cenário, Jesus ele vem num período bem complicado, que é dentro desse cenário que nós estávamos explicando anteriormente, período do Império Romano. Tem uma palavra grega, plenitude do tempo, que é pleromatouchrono. Essa palavra pleromatouchrono, ela traz a ideia, ou transmite a ideia, de uma conclusão de um tempo
e o início de um novo tempo. Então, quando você tem o Antigo e o Novo Testamento, você fica perguntando: Novo Testamento? Então significa que o Antigo passou. É isso aí mesmo. O Antigo Testamento era um tempo onde Deus tinha dentro do plano no Antigo Testamento como sombra revelar o ungido Jesus lá na frente, anos à frente. Então, vai se concluir um período de tempo, que é o Antigo Testamento, encerra-se esse período, para vir um novo ciclo, um novo tempo que mudaria, transformaria a vida da raça humana, da humanidade. E é interessante que o texto ele fala assim, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Então aqui no pensamento paulino ele vai descorrer algumas questões importantes dentro do cenário ali da Galácia para os irmãos ali, seja judeus e gentios, que já são igreja, que se tornaram filhos de Deus e que, como filhos de Deus, receberam a promessa de Deus, a promessa de Joel, capítulo 2, aonde o Espírito Santo de Deus foi derramado no coração. E aí, não são mais escravos do pecado, das trevas, porém agora como filhos e herdeiro por Deus. Mas tudo isso só pôde acontecer porque concluiu-se um período e iniciou-se um outro período. E essa iniciação desse período, dentro da plenitude do tempo, aquilo que estava oculto, que era Cristo, agora foi revelado. Olha que interessante. O mistério que estava oculto agora foi revelado. Isso você vê muito dentro do Novo Testamento, dentro do pensamento paulino. Então você tem o nascimento de João Batista, ele é anunciado. Então você tem lá as referências Lucas capítulo 1, versículo 13 a 17, Lucas capítulo 1, 24 a 25 e Lucas capítulo 1 do versículo 57 a 66. João Batista também ele é referido no Antigo Testamento como o precursor, aquele que vai preparar o caminho para a Cristo, anunciar claramente, preparando para o Senhor Cristo, o Todo-Poderoso, dar continuidade ao ministério. E aí você tem o nascimento de Jesus Cristo sendo anunciado por um anjo, a Maria, o anjo Gabriel, e lá em Lucas você tem esse registro, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, capítulo 2, do versículo 1 a 20, Mateus, capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 2, versículo 12. Você tem essas narrativas que eu estou destacando, que é, na plenitude do tempo, Deus enviando seu Filho para resolver a maior questão da humanidade, que é o pecado. É interessante que você tem um texto lá em Lucas, eu quero ler também, eu não coloquei no esboço, mas eu quero ler com vocês, Lucas, capítulo de número 2, tá dentro do nascimento de Jesus Cristo, Lucas capítulo 2, é interessante que em Lucas capítulo 2 você tem o nascimento de Cristo muito bem detalhado por Lucas. Ele fala, naqueles dias, no versículo 1 do capítulo 2 de Lucas, foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto é esse que está no poder que a gente está falando aí. Ele é o imperador romano, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua
própria cidade. José também subiu da Galileia, né, 140 quilômetros, né, saiu da Galileia, que é o norte ali de Israel, da cidade de Nazaré, onde eles viviam, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu completar-se os dias. Então aqui é onde aparece o Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ela estava grávida e ali, naquele momento, em Belém, Jesus vai nascer, versículo 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, até porque nas hospedaria ali em torno estava cheias por causa desse censo, né, decretado aí por César Augusto. E aí você tem a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, se cumprindo. Ou seja, isso pode ter acontecido por volta mais ou menos entre a data 6 a 5 AC. Então, diante desse contexto do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, concluindo o Antigo Testamento, há uma mudança e inicia-se um novo tempo, uma nova oportunidade, um novo começo para a raça humana, aonde as pessoas terão oportunidade, através de Jesus Cristo, poderem encontrar a salvação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem um texto claro em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22. Eu quero ler com vocês esse texto. E esse texto é sensacional, espetacular. E o texto diz o seguinte: ele fala: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referência à lei, um par de rolos ou pombinhos. Então, Jesus está para ser apresentado lá no templo. E olha o que vai acontecer. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. Um homem justo é alguém que caminha conforme o padrão de Deus. Palavra grega diakaios. E um homem piedoso é alguém que é temente a Deus e procura ter uma prática e um bom testemunho. A palavra grega para piedoso é eulabes. Esse homem, ele apresenta essas duas qualificações tremendas. E ele diz ainda o texto, que esperava a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel? É Cristo Jesus. E nós estamos falando de Simeão, que lia as escrituras do Antigo Testamento. E o desejo dele, já idoso, era de poder aguardar a vinda do Messias. O que em teologia, grandes estudiosos de teologia falam a esperança messiânica. E o texto fala: e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. E movido pelo Espírito foi ao templo. Então o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Simeão. O Espírito Santo de Deus revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A palavra Cristo aqui em grego é ungido, que seria Messias em hebraico, do Senhor, de Adonai, do Deus Todo-Poderoso, o Eterno. E movido pelo Espírito Santo, o Espírito moveu ele a ir até o templo aonde Jesus ia ser apresentado para cumprir o que a lei de Moisés prefigurava. E aí o texto bíblico fala: e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo... Você tem aqui o que nós chamamos de uma doxologia.
palavra de glorificação. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele aguardava a consolação de Israel e com os seus olhos está contemplando, segurando o pequeno Jesus nos seus braços, glorificando a Deus. A consolação de Israel agora está nos braços de Simeão. Encarnou, está com Israel, está entre os homens, está entre a humanidade. E o texto continua dizendo: a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, você tem aí uma mudança forte no cenário social, político, religioso agora da humanidade. Com o nascimento de Jesus Cristo, com o anúncio, né, do anjo a Maria e Maria dando à luz, agora aconteceria desdobramentos espetaculares. Portanto, não importa como esteja o meio político, social e religioso, o Deus vivo que controla a história, ele cumpre as suas palavras, que foram reveladas no Antigo Testamento, pela lei, pelos profetas e pelos salmos. O que eu quero dizer com isso? É que o cenário que foi preparado a partir dos gregos, com a língua koiné, com os judeus, transliterando, escrevendo do hebraico para o grego, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e com as pavimentações das estradas pelos romanos, aquelas cidades, vilarejos, as pessoas daquele tempo puderam ter acesso às profecias que falavam acerca de Jesus. Pleromaton crono. Houve uma mudança de tempo aonde aquilo que estava oculto agora foi revelado. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre, né, questões que envolvem o cenário político, cenário social, cenário religioso, as instituições que existiam naquela época, os grupos religiosos, as marginalizações sociais que existiam, como é igual a hoje, e nós vamos percorrer também o nascimento de João Batista e o nascimento de Cristo, e aí entrar no ministério público, no início de Cristo, no fim de Cristo, e aí, né, questões que envolvem a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão, enfim, e alguns pontos preponderantes que envolvem para que a gente possa depois entrar em cada livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas universais, né? E também o livro de Apocalipse. Então a gente vai gastar um tempo trabalhando questões aí históricos, sociais, políticos, religiosos e esses assuntos que envolvem o precursor, que é João Batista, o material já está preparado, também a Cristo, o material já está preparado, e aí a gente vem colocando aspectos sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós vamos formatar uma série de estudos com o foco evangelical, piedoso, contemplando aquilo que as Escrituras Sagradas revelam. Eu tenho para mim que vai ser momentos preciosos como esse que você está escutando e tendo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito. É interessante que João 3,16 fala: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante que a humanidade que está perdida agora pode ser
encontrada através da porta da graça divina, daquele que amou a humanidade, que é Deus Pai, que enviou o seu Filho num cenário sociopolítico, religioso, extremamente complicado, que vocês vão perceber, e que resolveu o problema da humanidade. Deus provou o seu amor, e aqui eu fecho esse vídeo com vocês, lendo Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus, muito sábio, poderoso, glorioso, eterno, que ama as pessoas, não importa o estado que elas estejam, a vinda do seu Filho foi para trazer reconciliação, comunhão, justificação, que são coisas que envolvem a salvação, que em breve nós vamos falar, mas a promessa de Deus não caiu por terra. Aquilo que os homens hoje desconfiam, aquilo dos homens que têm de polêmicas, sem dúvida nenhuma, Deus é fiel. E aquilo que ele disse, ele cumpriu. Ninguém pode dizer diante de Deus que a sua palavra não tem poder para as realizações e os seus propósitos serem cumpridos de acordo com a sua maravilhosa graça. Louvado seja Deus por isso. Que a gente possa entender que, diante dessas contribuições históricas, Deus está no controle de toda a humanidade. Ele usa quem ele deseja usar para o cumprimento dos seus propósitos. Ele usou os gregos, ele usou os judeus, ele usou os romanos em tempos difíceis, complexos, extremamente agudos, mas a sua promessa, o seu propósito, a sua vontade foi concretizada através da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na plenitude do tempo, essa mudança, conclui-se um tempo, inicia-se um outro. E ao iniciar esse outro tempo, é o tempo da graça. É o tempo em que todos aqueles que se achegarem a Cristo Jesus, por meio da fé e crerem, serão reconciliados, serão salvos da ira de Deus, serão justificados e terão uma nova vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Permitindo Deus, estaremos colocando novos vídeos contando todo esse cenário maravilhoso, sociopolítico, religioso, que envolve a presença do Filho de Deus, que foi nos revelado nas Escrituras Sagradas. Um grande abraço a todos.